Olá, bem-vindos ao Armarinho, o tricô semanal que eu, Adelaide Oliveira e Rita Soares faremos semanalmente por aqui. Hoje é o programa de estreia e sabe aquele friozinho na barriga? Eu estou me sentindo exatamente assim. Eu queria agradecer muito a alguns parceiros muito queridos que estão com a gente nessa empreitada. A Melé Produções, e a Melé tem uma equipe pequena, mas muito aguerrida, né? E pessoas muito queridas que já são quase a família do Armarinho. A Brenda Paz, Joana Saraiva, Igor Negrão e o Thiago Thompson, que é o nosso diretor. Hoje a gente tem o auxílio luxuosíssimo do Assis Figueiredo no som. Temos o Igor Pontes. Eu posso falar? Bebezinho da mamãe. Bebezinho barbado da mamãe. Bebezinho barbado da mamãe. E o Henrique Lobato. Querida, é um PIB altíssimo aqui do audiovisual, de produção, viu? Olha, esse armarinho tá cheio de prateleiras com muita informação, muita opinião e entrevistados. A gente, de imediato, precisa agradecer ao Núcleo de Conexões na Figueiredo, que abriu as portas e nos recebeu. Muito obrigado na Figueiredo e Clóris Figueiredo por isso. A gente precisa agradecer a Frida Story, que veste aqui as duas apresentadoras, né? Com certeza. E a nossa querida fotógrafa Valda Marques, que deixa qualquer bonita mais bonita. E as fotos que a Valda fez com a gente estão lá no nosso Instagram também, que é o @armarinhopdc. É isso? Eu acho que é isso. Se não for algo muito parecido, vai... Eu sempre quis falar isso. É isso, produção. E a gente está gravando aqui na Figueiredo, né, em Belém, Amazônia, Brasil, e nada melhor para começar do que falar desse tema, né? Amazônia. Então a nossa convidada tem tudo a ver com isso, tudo a ver com esse tema. Beleza, então a gente ensaiou essa frase, né? 1, 2, 3 e já! Te havia que o armarinho está no ar. A nossa convidada é advogada, mestre e doutora em ciência do direito pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Tá vendo? Pesquisadora associada do Amazon e linda. Tudo bem eu falar isso, né, Brenda? Tudo bem, sem problema? Por sua conta. Brenda Brito, muito bem-vinda ao primeiro episódio do Armarinho. E a pergunta que de imediato é: bora tricotar? Bora tricotar. Não sei tricotar, mas a gente dá um jeito aqui. Olha, vou te contar um segredo. Nenhuma aqui sabe. No passado fiz bordado, há muitos anos atrás. Então... Você compra em armarinho. Lógico. Tudo para bordado. Eu estudei em colégio de freira, então uma das aulas eu tinha uma disciplina chamada Artes Femininas, que era só as meninas que faziam. E a gente aprendia bordado, tapeçaria, culinária, isso nos anos 80, né? Abafa aí um pouco o caso. Anos 80, colégio de freira, fazia artes femininas, mas eu nunca fui muito boa nessas artes aí, então tirava só o suficiente para passar e não aprendi o bordado. Gente, isso é uma revelação, eu não sabia disso. Então a Rita que tem a melhor caligrafia, com certeza, também. Mana, nem eu depois entendo, depois de um certo tempo. Mas meu sobrinho me ensinou que quando a gente tem um canal no YouTube, como a gente tem que pedir, né, antes de começar, para que as pessoas acionem o sininho para receber as nossas notificações. E, por favor, assinem o canal, porque quanto mais pessoas assinarem, quanto mais o nosso conteúdo chegar, né, é bom para a gente e é importante também para fortalecer a produção de conteúdo independente aqui direto de Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Acho que a gente tem que marcar isso, né? Com certeza. Esse sobrinho arrasou, né? Nada como ter alguém com menos de 15 anos na família para nos ajudar. Eu estou chocado com a quantidade de assinantes que tem no canal, né? Ele falou, só isso, tia? Mas vai crescer, né? Vamos começar a falar sério? Vamos sim. Brenda Brito, muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Ai, obrigada, gente. Eu quero logo agradecer, assim, fiquei muito honrada quando a Adelaide me convidou. E aí eu fiquei sabendo... Tipo, há dois dias atrás que eu era estreia, eu fiquei bastante nervosa, mas vou fingir costume, que estou aqui, entendeu? Estou tranquila, só que não, mas vamos lá. A gente também está fingindo costume na tua presença. Olha, Brenda, a gente tem visto falar muito no noticiário, já vou começar, né, o tricô, os termos aquecimento global e mudanças climáticas. Mas, por incrível que pareça, embora sejam termos que se autodefinem, ainda fica meio no ar, né? O que é isso? Quando a gente fala em mudanças climáticas, sobre o que exatamente a gente está falando?
O que ela descreve? O que ele descreve? Então, Rita, a gente está falando, na verdade, desse aumento da temperatura no planeta, né, numa escala global, que a gente tem vivenciado aí desde o finalzinho do século XIX, né, com a Revolução Industrial. Isso começa a ser detectado, né, um pouco depois, né, pelos cientistas, que começam a perceber que a temperatura está aquecendo. E, ao longo aí da pesquisa científica, foi se observando que havia uma relação entre esse aumento da temperatura no planeta com a emissão do que a gente chama de gases do efeito estufa, que são gases, né, que, quando liberados para a atmosfera, acabam fazendo esse efeito de estufa, né, de ficar mais quente, né? Então, eles meio que acabam prendendo esse calor, né? Então, o que acontece é isso, a gente vem emitindo esses gases fortemente por conta do uso de combustíveis fósseis, que é petróleo, carvão, mineral, né? Então, a gente tem uma sociedade que é muito dependente disso para tudo quase que a gente faz, né? Enfim, energia, transporte, etc. E também o outro vetor disso é a perda de florestas, é o desmatamento, né? Porque as florestas também emitem carbono, que é um desses gases, um dos principais gases, né? Que são liberados e que acabam contribuindo com o que a gente chama aí desse aquecimento da temperatura na Terra, né? Então, o que a gente sabe hoje é que do final ali, do início da Revolução Industrial até hoje, a gente já aumentou, em média, 1,1 grau a temperatura da Terra. E aí o pessoal vai dizer, mas é quase nada, né? Então, eu estou aqui no 20... Em Belém, quase nada se você não 29 graus, aumentou 30, tá de boa. A questão é que quando a gente fala que é um aumento médio, a média significa que alguém aumentou pouco e alguém está aumentando muito. Então, isso não é uniforme na Terra, não é uniforme no planeta. Então, tem regiões que já estão aumentando aí, sei lá, 4 graus, por exemplo, né, 3 graus, isso já começa a fazer uma diferença bastante significativa e vai afetar tudo, absolutamente tudo. Que o pum do boi é um desses elementos? O arroto, né, que é o boi, aí já é um outro tipo de gás, que é o metano, né, então o processo dele de fermentação, né, que ele come lá a grama, né, e aquele processo, ele é um ruminante, né, então vai e volta, ele tem aquele processo de vai e volta o alimento, né, vai no estômago, volta, etc, e isso acaba emitindo um outro gás, que é o gás metano, que ele acaba tendo um potencial de aquecimento global ainda maior que o CO2, né? Que é o outro gás aí que geralmente a gente olha com mais atenção. E agora, nos últimos meses, aí tem um movimento muito forte para tentar realmente reduzir essas emissões de metano no curto prazo, para ver se a gente consegue dar uma segurada também nessa aceleração do aquecimento global. Brenda, e aí a gente fala sobre crise climática. Agora já tem o termo emergência climática, né, porque está imediato. E parece que no passado não muito distante, isso estava só relacionado à floresta, isso não ia chegar tão perto da gente que mora nas cidades. Mas aí, hoje em dia, já tem uma relação direta com o que chamam de mudanças extremas também. Então, em muitos lugares você já vê muito mais enchentes, deslizamentos. A gente tem casos aqui. O Brasil, nos primeiros 3 meses do ano, a gente já tem algumas tragédias aí que são 100% ligadas ao meio ambiente, né? Há omissão, muitas vezes, do poder público, mas estão relacionados ao meio ambiente também. A gente já está vivenciando, né? Então, nós já somos essa primeira geração que sofre esses impactos diretos da mudança climática, né? Então, eu lembro, alguns anos atrás, conversando com uma tia, ela falou assim, mas quando eu era criança teve uma mega seca na Amazônia e agora estão dizendo que isso é mudanças climáticas. A questão realmente, você tinha, não é que não existiam esses eventos extremos, né, que a gente chama, que é uma seca prolongada, ou é uma chuva muito intensa em 24 horas, aquela chuva que você olha assim, meu Deus, de onde está saindo isso, né? Não é que não existiam, a questão é que isso vai começar, e já está começando a ficar mais frequente. Esse é um dos primeiros, digamos, grandes impactos que nós já sentimos, né? Então, a Amazônia, ela teve uma seca muito extrema ali em 2005, por exemplo, e aquilo que de repente aconteceria só depois de 50 anos, 5 anos depois a gente já estava vivenciando uma outra seca, né? Então, e em alguns momentos a gente vai ter o efeito oposto, vai ser uma grande enchente. Então, são esses eventos que a gente vai falar, que são eventos climáticos extremos e que vão mexer com muitas das nossas estruturas que a gente está acostumado, assim, desde uma coisa do tipo a estrutura urbana,
né, que em algumas cidades, vamos falar de Belém, né, a gente já tem uma estrutura urbana problemática, quando chove muito, isso vai piorar. A tendência é piorar, porque se nós já não tínhamos uma estrutura adequada para, enfim, para o tamanho de chuva que a gente tem na cidade, isso vai piorar. Né? Eu estou lembrando de um Twitter que viralizou de um dos filhos do presidente, dizendo tá frio em tal lugar, como é que fala em aquecimento global? Explica para a gente. Então, o fato de a temperatura média está aumentando, isso não significa também que vai ser uniforme em todos os lugares. Na verdade, você está tendo várias mudanças acontecendo ao mesmo tempo, né, que esse extremo climático vai provocar. Mas se a gente olha a tendência das últimas décadas, não tem como questionar, está aquecendo. Mesmo que você tenha picos em um ou outro evento ali daquele clima local, ficou muito frio agora, uma nevasca que nunca aconteceu. Essa própria queda da temperatura, né, como nunca se tinha visto antes em alguns pontos, é resultado dessas mudanças? Olha, depende muito do local, assim, tem uma relação lá, e aí eu não vou saber explicar, tá, gente, sou advogada, então não vou saber explicar a física da história, mas tem toda uma relação aí do vórtex, do Polo Norte, enfim, então tem uma história aí que eu não vou saber explicar. Leiam o livro do Cláudio Ângelo, vou logo fazer aqui a propaganda, Espiral da Morte. O Cláudio Ângelo ganhou o prêmio Jabuti alguns anos atrás com esse livro, e ele é um jornalista que se debruçou assim, sobre a questão climática, foi para a Antártida, foi para a Groenlândia, foi para tudo quanto é lugar, e escreveu assim, um livro considerável, grande, mas assim, ele explica assim, muita coisa. Sigam o site do Observatório do Clima também, que a gente fala muita coisa lá também. Uhum. Mas assim, eu acho que é importante ter isso em mente. Mesmo que você tenha situações em que, num determinado local, mas veja essa grande nevasca que muito tempo não tinha atrás, então não está aquecendo mais. Mas quando a gente olha, né, a tendência da temperatura média na Terra nos últimos 100 anos, é inquestionável que a gente está com um aumento de temperatura muito substancial, assim, em relação ao que tinha, e que a ligação disso com o aumento de emissão desses gases de efeito estufa, ela também é inquestionável. Assim, hoje em dia, a ciência ela já tem praticamente um consenso em relação a isso. O que se discute e o que é incerto é qual é o nível de impacto que a gente vai sofrer. E até nisso, os cientistas têm avançado de reduzir essa incerteza. Então, a gente teve, no final do ano passado, o IPCC, que é esse painel dos cientistas do clima, que basicamente eles revisam estudos já publicados em revistas científicas de credibilidade, e a partir daquela revisão, eles vão dizendo, bem, o que então a gente consegue dizer sobre aquecimento global e mudança climática? O último IPCC foi em agosto? Eles começaram a divulgar em agosto, mas vai ser dividido em 3 partes. Então, saiu o primeiro em agosto, saiu o segundo agora, acho que início do mês, e o terceiro vai sair agora em abril. Eles dividiram. Uhum. E, então, o que eles colocam lá é justamente isso, né? Que você é praticamente inequívoco. A gente não tem mais esse dissenso se está ou não aquecendo por conta da reação. Assim como não tem mais dissenso sobre a forma da Terra, e ainda tem gente insistindo que é plana, né? Enfim, aí são questões que não são... Eu falo que às vezes a gente se ilude dizendo que nós somos seres racionais, né? Mas isso eu acho que para mim já está no passado, porque claramente nós não somos. Talvez um punhado de nós, mas definitivamente não todos. Enfim, mas é isso. Eu acho que o que se discute é talvez a incerteza sobre o nível de impacto. Então, tem previsões, por exemplo, que estavam erradas porque nós já estamos ultrapassando as previsões. Então, aquilo que eles achavam que isso ia acontecer muito depois já está acontecendo. Não? Então, questão das geleiras que estão, né, rachando muito mais rápido em alguns locais em relação ao que se achava que iria acontecer. Esses extremos também de temperaturas. Então, basicamente todo mundo, por isso que eu falo que é a sofrência climática, né? A frase da Marília Mendonça, para mim, resume o que a gente está vivendo, é que ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. E, Brenda, assim, a gente já está, né? Já é gerúndio, já estamos sofrendo, definitivamente, né? Quando eu leio notícias, vejo notícias sobre microplásticos, onde eles chegam, né? O dano que eles podem causar nos oceanos e tudo mais, é tudo muito assustador. E aí, quando você pega relatórios, quando você entra em determinados sites, inclusive no Amazon, que vocês compartilham muitos estudos, e que a gente vê alguns dados
E aí, em confronto, eu vou lembrar aqui dos ODS, né? Que você quer cidades mais resilientes, você quer preservar mangue e tudo mais. Eu digo assim, cara, a gente está fracassando. Assim, a gente tem tempo de virar essa chave, de reverter. Assim, real, pela tua experiência, por estar convivendo, né? Tu és advogada, mas tu está muito ligada aos pesquisadores dessa área. Tu és uma pesquisadora. A gente... Vou logo ser fatalista aqui. A gente consegue, amiga? Eu acho que a nossa geração, não sei não, mas assim, temos filhos, né? Eu já estou, inclusive, tenho netos. A gente consegue ter um horizonte de tudo que está sendo posto, de tudo que a gente está lendo, tudo que está sendo pesquisado? Olha, tem um livro que eu li recente da Cristina Figueiras, que ela foi a chefe da Convenção do Clima, foi quem conduziu o Acordo de Paris, que é o último acordo que foi assinado em 2015 nesse tema. E ela fala no livro dela que a gente tem que ter um otimismo teimoso. E eu acho que é isso mesmo. Assim, não é só que a gente tem que ser otimista, a gente tem que ser teimosa para acreditar que dá tempo de mudar, né? Porque senão a gente vai jogar a toalha e, enfim, né? Porque no fundo não é sobre o planeta em si, é sobre a gente, né? Porque o planeta ele vai continuar, a princípio, né? A não ser que ocorra alguma coisa. Mas, enfim, o planeta vai continuar. Agora é a gente, é a espécie humana que está ameaçada, do ponto de vista de como é que a gente vai conseguir se adaptar, né? Então... se realmente a gente não conseguir cortar essas emissões de forma substancial em 8 anos, os cientistas estão falando que a gente tem 8 anos para cortar em 50%. 2030, não é isso? Eu ouvi um termo que me assustou, que é o ponto de não retorno. Seria isso? É um momento que a gente vai... Ponto de não retorno ele pode ser usado para diferentes contextos. Quando a gente fala, por exemplo, de Amazônia, já é uma outra relação, que é a ideia de que a floresta, ela é um organismo vivo, ela é um ecossistema que é altamente dependente de si próprio, na verdade, né? Ela está ali, ela tem um papel de ajudar a gerar a chuva que vai alimentar, né, o seu próprio solo, enfim. Então, tem toda uma relação ali muito intrínseca da própria floresta. E tem essa teoria do tipping point, né, do ponto de não retorno, que é em algum nível de desmatamento, a floresta já não vai mais ter essa capacidade de se manter. Então, os primeiros estudos que saíram sobre isso falavam em 40% de desmatamento. Então, bem, se a gente desmatar a floresta amazônica 40%, ela vai atingir esse ponto em que ela não vai conseguir se autorregular. Ela vai perder essa capacidade e ela vai começar a se degradar, você vai começar a ter uma mudança do padrão de vegetação, já não vai ser essa floresta frondosa, já vai ser um outro tipo de vegetação. O Cerrado já está vivendo isso, né? Não, é diferente, é por isso que eu não vou falar, porque geralmente o pessoal fala em savanização da Amazônia, eu não vou falar isso, porque eu sei que o pessoal do Cerrado fica chateado, porque parece que a gente está desmerecendo o Cerrado, que é um outro ecossistema, é um outro bioma extremamente rico em biodiversidade, que eu aprendi super importante. Belíssimo. Eu morei em Brasília e a gente começa a ter um outro olhar sobre essa vegetação. Exato. Ela não é tão exuberante, mas tem uma beleza muito... Mas hoje em dia é tão vítima quanto a Amazônia de todas essas loucuras que a gente está vivendo. O Cerrado, acho que é mais de 50% já está desmatado, né? Onde está a expansão do agronegócio no Brasil é no Cerrado. A Amazônia, no Brasil, a Amazônia brasileira, a gente está ali em 20% de desmatamento. Se a gente considerar a Panamazônia, que pega todos os 9 países, a gente está falando em torno de 17%. E é esse o plano Amazônia que a gente tem que considerar quando a gente pensa na história do ponto de não retorno. Então, no passado, se falava em 40%. Agora, nos estudos mais recentes, aí do professor Carlos Nobre, do Thomas Lovejoy, que faleceu, infelizmente, no final do ano passado, eles já chegam a falar de 20% a 25% como um ponto de não retorno. Então, a gente já está ali próximo. Mas, para mim, honestamente, a pergunta é, mas será que vai ter um ponto fixo de não retorno, ou será que a gente já está no ponto entrando nisso? Porque aí a gente começa a ver estudos mais recentes, tem uma pesquisadora do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é a Luciana Gatti, que publicou no passado um estudo que mostra que partes da Amazônia brasileira já emitem mais carbono do que absorve. Então, a floresta, e aí na relação com mudanças climáticas, ela tem esse papel de absorver o carbono da atmosfera. Ela ajuda a tentar, digamos, segurar esse aquecimento global. Porém, à medida que ela começa a ser desmatada e degradada, ela acaba liberando e perde essa capacidade de se autorregular. Então, ela mostra nos estudos dela que a região ali sudeste, essa parte que, enfim, sudeste aqui do Pará, sul do Pará, por exemplo, ela já é uma floresta bastante pobre, que já
estaria aí nessa noção ali, São Félix, de mudando essa característica. Não, acho que mais para baixo, Marabá, ali, essa região que já foi mais desmatada mesmo no passado. Então, pode ser que a gente já esteja entrando nesse ponto de não retorno em algumas regiões. E tem um outro estudo que eu acho que esses dois são, assim, talvez os principais que saíram ano passado, que é de um pesquisador da UFMG, o Argemiro Filho. Ele fala algo até mais grave, assim, ele fala que ele já faz uma análise do impacto desse desmatamento no agronegócio, né? Porque a floresta amazônica, ela ajuda a gerar chuva no restante do país, ela tem uma função extremamente importante. São os tais serviços ambientais, é isso? Isso, e o que a gente fala também de rios voadores, né? Que é quase como um rio na atmosfera. Isso com o Amazon, inclusive. É um rio que está é como se fosse um rio na atmosfera, é o vapor d'água que a floresta libera, né, naquele processo lá que ela captura o carbono e ela também pega... As raízes pegam a água que está no subsolo e ela acaba sendo uma bomba de água, né? Essa é uma grande função da floresta amazônica, ela bombeia essa água para a atmosfera e naquela digamos, na atmosfera, e aquilo vem nas correntes, né? Vindo lá para outros biomas, ali para a Bacia Andina, para o sul do Brasil. Então, isso faz com que a gente tenha também esse ciclo aí hidrológico de chuvas no restante do país que alimenta o agronegócio. A gente tem um agronegócio no Brasil que menos de 20% tem uma irrigação realmente planejada. Eles dependem de chuva. E se você começa a não ter a chuva naquele período que você achava que ia ter, se ela vem num período errado, isso vai afetar a sua safra. E esse estudo do Argemiro, ele mostra que se isso continuar acontecendo, né, se a gente continuar desmatando, a gente vai chegar em 2050 com prejuízo de $1 bilhão por ano para o agronegócio, só considerando agropecuário. E ele fala uma frase para mim que é bem chocante, assim, que é talvez a gente já tenha passado do ponto, né, já tenha atingido esse limite de que qualquer desmatamento adicional causa um prejuízo econômico. Então, talvez a gente já esteja aí entrando nesse ponto de não retorno. Então, a gente está numa situação bem crítica. Problemas como esse que ocorreram lá em Petrópolis estão relacionados a esse fenômeno? É possível afirmar? Além de Petrópolis, eu vou citar aqui, né, porque a gente vai fazer também uma relação. Muito recentemente eu participei de uma mesa que foi promovida pelo Laboratório da Cidade, falava sobre patrimônio e mudanças climáticas, e eu citei o caso de Petrópolis, né, que você tem quantas memórias, quantas pessoas ali morreram, que contam a história daquela cidade, que é considerado um museu a céu aberto no Brasil, mas a gente não pode esquecer também como Minas tem sofrido com tudo isso. Né? Que muito recentemente, um deslizamento levou 2 casarões históricos também de Minas, mas Minas tem sofrido todo tipo de agressão. Esse ano a gente teve a Bahia, né? Finalzinho do ano passado, o sul da Bahia, uma situação muito crítica. Sim, ali foi muito crítico. A gente teve aqui no Pará, Marabá, que é aquela coisa, a gente meio que se acostuma com o que não deveria, né? Que todo ano tem cheia. Mas esse ano, eu estava vendo uma matéria que foi a mais alta em 20 anos, né? Que alagou a cidade, a parte baixa da cidade, enfim. Então, esses fenômenos, né? É o que a gente vai chamar de extremos, e o efeito da mudança climática é que eles vão se tornar mais frequentes, eles vão acontecer no intervalo de tempo menor. Então, aquilo que eu falei lá da minha tia no início, não é que não acontecia antes e agora está acontecendo, é que vai acontecer com mais frequência. Né? Então, esse é que é o problema. E aí a gente vai ter uma combinação de fatores que vão agravar determinadas regiões. Então, no caso de Petrópolis, já se tinha uma tragédia até maior, né, que aconteceu alguns anos atrás, que foram quase mais de 1.000 mortos, né? Enfim, ali em Nova Friburgo, na verdade, né, foi mais do que... Mas foi naquela região serrana, né? Foi feito um mapeamento, eles sabiam quais eram as áreas que não poderiam mais ser habitadas, porque tinha risco de deslizamento, e não foi para frente. Então, ali, se tivesse realmente tido um comprometimento, né, de vamos, de fato, não só remover essas pessoas dessa área de risco, mas impedir que mais pessoas venham para cá, a gente ainda teria aquela chuva acontecendo, sim, mas aquelas mortes, de repente, não teriam acontecido. É inércia e importante dizer que essas pessoas que moram em áreas de risco, elas não moram lá por opção, exato, elas moram lá por falta política de pública opção, de moradia. Exato, e aí que a gente vai entrar em toda a discussão sobre justiça climática, alguns grupos chamam de racismo climático, que é justamente... Que são termos cunhados muito recentemente, mas a gente consegue entender, né? Que é justamente o fato de que, como eu falei antes, todo mundo vai sofrer, né? Todo mundo vai sofrer.
Só que alguns vão sofrer muito mais. E quem são essas pessoas? Aqueles que já são, historicamente já estão sofrendo, são os marginalizados, que moram em periferia, são mulheres pretas, né? A população indígena em algumas regiões. Então, você vai ter pessoas que historicamente já sofrem, né, de desigualdade social e que agora, além disso, vão estar sujeitas e mais vulneráveis a esses riscos climáticos. Então, uma coisa é eu falar para alguém que tem uma casa no alto do morro, mas tem o seu seguro, etc., alguém rico, foi lá, a casa foi desmontou. Ou vamos pegar um outro exemplo, um pouco longe daqui, que as queimadas na Califórnia, né? Que a gente também meio que se acostuma a ver, mas começou o negócio a ficar bem mais sem estranho. controle, sem controle, né? E aí você fala, aquelas mansões estão pegando fogo, mas o pessoal tem seguro. Ok, é uma realidade. Mas e a galera pobre que não tem seguro? Em geral, aquelas casas são casas para veraneio. Que não estão lá morando, mas a gente está falando de uma outra realidade. Pessoas que só têm aquilo. Foi onde deu para morar, entendeu? Então, aí, isso vai se combinar, eu acho que com toda essa desigualdade que no Brasil é muito forte, né? Já que a gente está falando da nossa realidade. E isso, então, vai se acelerar, vai se exacerbar nessas áreas. É por isso que a gente tem que inserir, quando fala de mudanças climáticas, trazer também esse conceito das políticas públicas voltadas para as populações mais vulneráveis, porque elas vão ser as que mais vão sofrer. E só dando um dado que saiu nesse último relatório do IPCC, do painel do clima, eles olharam de 2010 a 2020, né, as mortes causadas por extremos climáticos, enchentes principalmente, foram 15 vezes maiores em populações altamente vulneráveis. Ou seja, são justamente esse público que vai morrer mais se nada for feito. Essa é a realidade. E você falou que a nossa geração é a primeira, né? Que, na verdade, a sua. Não, a nossa, ué. É a primeira. E aí eu fico pensando os netos da Adelaide. Então, para eles, o cenário é desesperador. Olha, para eles... Otimismo teimoso. Vamos lá, eu diria assim, para mantra. eles vai depender do que a gente vai fazer até 2030. A questão do 2030 é o seguinte, o que os cientistas falam, a gente tem... O limite recomendável, digamos assim, é que, olha, não vamos deixar esse aumento da temperatura passar de 2 graus, mas, de preferência, vamos manter ele 1,5 graus. Isso não vai evitar da gente ter problemas, alguns já são inevitáveis, mas vai, talvez, evitar que piore. Vai evitar que piore. Só que para a gente ter chance de manter esse aumento até o final do século, até 2100, tá? Então nós estamos em 2022 e há 1,1 grau de aumento na temperatura. E o que os cientistas falam a gente tem que chegar em 2100 com no máximo 1,5. Então, claramente, o negócio aí já está desandando, porque, né, falta 0,4 graus para a gente chegar lá. Então, eles falam, olha, para isso acontecer, com mais chance, a gente tem que cortar pela metade as emissões de gases de efeito estufa até 2030. Isso é bastante significativo. É impossível a gente fazer isso depois? Não, mas vai ser muito mais caro. Quanto mais a gente demora, mais caro fica. Essa que é a questão. E mais difícil fica, porque aí você está também investindo naquilo que não deveria. Se você continuar investindo em subsídios de combustível fóssil, continuar investindo em desmatamento, etc., você está tornando mais caro o processo de deixar de fazer isso. Então, eu acho que a geração dos meus filhos, né, enfim, vai depender muito do que a gente vai fazer, acho que nesses próximos 8 anos, mas eles vão ser uma geração que vão realmente enfrentar um mundo diferente do que a gente está vivendo agora, assim, de alguma forma. E agora a gente está nesse Brasil, né, onde o ex-ministro do Meio Ambiente disse, vamos passar a boiada. Ou seja, nós estamos trabalhando rapidamente e de maneira eficiente para aumentar essas emissões. Estamos no caminho oposto. Sem falar no pouco compromisso com o Brasil com acordos de meio ambiente que são mundialmente... Né, o Brasil sempre foi uma referência nesse sentido de assinar esses acordos, mas agora tem uma certa resistência para isso, né? Essa política não tem nos ajudado. E aí a gente consegue ter, por exemplo, a Amazônia viveu em 2021 um dos piores anos, se não o pior ano, com relação ao desmatamento. Vamos começar a falar um pouquinho dessa realidade que está muito próxima da gente aqui, Brenda? Vamos. Então, sobre o desmatamento, a gente já teve, no passado, taxas ainda mais imorais, né? Não é nem alta, é imorais. Né? Imoral você tem um desmatamento de 29 mil quilômetros quadrados ou de 27 mil quilômetros quadrados, como foi em 2004.
a diferença para o que a gente tem hoje é o seguinte. Em 2004, quando a gente teve a segunda maior taxa de desmatamento já registrada, que foi 27 mil, foi lançado um plano extremamente robusto, que é a gente chama de PPCDAM, que é o Plano de Combate e Alternativas ao Desmatamento na Amazônia. E ali você começou a ter diversas políticas inovadoras e ações integradas numa esfera alta de governo para baixar o desmatamento. E colocando metas, etc. E a gente teve, entre 2004 e 2012, o desmatamento reduziu 80% a taxa anual. Isso é mais do que muito país conseguiu fazer em relação a reduzir Ou seja, é possível, então, desde que tenha esse compromisso. É mais do que possível. A gente fez isso e com menos tecnologia naquela época do que a gente tem hoje, né? Com menos, talvez, capacidade de integração, de mobilização do que a gente tem hoje. Então, dá para fazer. Qual que é Aí a gente tem que ver como é que a gente agora está numa situação que o desmatamento voltou a aumentar. Então, a gente tem, desde 2019... a gente ultrapassou ali a marca dos 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento, que era algo que não acontecia desde 2008. Então, a gente voltou a estar num patamar de escalada do desmatamento. Esse ano, por exemplo, ano passado, a gente teve um aumento, um desmatamento de 13 mil quilômetros quadrados. Para esse ano no Amazon, a gente está projetando 15 mil quilômetros quadrados. É bastante coisa, gente. Assim, 13 mil no ano passado. 2021, e a gente está projetando num projeto que a gente tem que envolve inteligência artificial, chamado Previsa. A gente tenta prever o desmatamento. Então, o dado do Previsa fala em 15 mil quilômetros quadrados para esse ano. Então, a gente está numa crescente. Por quê? A gente começou a ter muito afrouxamento da política ambiental, não só a redução de multa, mas... Infelizmente, aí tem também estudos que mostram isso, o fato de você ter um presidente da República, né, negando ou falando que não vai ter multa ambiental, né, que vai afrouxar, isso tem um efeito impressionante no chão, gente. É impressionante. Ou falando que vai afrouxar e vai, né, não vou mais demarcar terra indígena, não vou mais deixar queimar o equipamento que está sendo usado na ilegalidade. Isso tem um efeito no campo, isso encoraja, as pessoas acham que estão autorizadas a fazer isso. Você afrouxa a legislação, você não investe mais, você não garante mais orçamento para algumas entidades que são super importantes. Aí vamos falar de IBAMA, Instituto Chico Mendes, ICMBio, até o próprio INCRA, né? Que também é super importante quando a gente fala dessa questão fundiária, que eu sei que é um assunto que tu dominas bastante, que a gente vai daqui a pouquinho chegar lá. Eu queria perguntar o seguinte, aquela frase lá do ex-ministro, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, eles passaram mesmo a boiada? Passou? Olha, teve várias mudanças de decretos, portarias, normativas que aconteceram até, acho que 2019, 2020. Algumas dessas começam a ser revertidas por decisões judiciais, seja algumas ações em primeira instância, mas algumas também com a STF, que suspendeu, por exemplo, teve uma mudança em que eles estavam afrouxando essas regras de proteção ao redor de rios, enfim. E aí o STF suspendeu essa nova regra, ou seja, mantém a regra anterior. Então, isso está tendo uma disputa judicial, porque eu acho que isso foi um reflexo desse novo governo, que as próprias organizações da sociedade civil passaram também a entrar no que a gente fala dessa litigância climática, litigância ambiental, que é buscar o judiciário para dizer, olha, essa regra aqui não pode, porque ela está ferindo princípios de direito ambiental, ela está levando a um retrocesso ambiental. E aí a gente tem diferentes decisões, muitas, acho que acolhendo, né, essa necessidade de reverter essas regras. Mas o que começou a acontecer a partir do ano passado foi que aquilo que antes estava na esfera do executivo, de portarias e decretos, agora a ameaça está dentro do Congresso. Porque quando a gente tem a nova presidência da Câmara com Arthur Lira, basicamente a gente perde um freio que acabava sendo o presidente Rodrigo Maia, que ele meio que estava sendo mais sensível a entender que era um risco para o país afrouxar a legislação ambiental. É um risco para que a gente já o país. Aqui elogiando Rodrigo Maia. Eu não sei se eu estou elogiando, eu só estou contando um fato. Eu estou elogiando, porque realmente ele botou o pé no freio, né? Em muitas questões. Ele entendeu, eu acho que até mesmo risco internacional, risco de boicote. A gente começou a ter movimentos. A nossa imagem. Tudo. Que não aconteciam antes, né? A gente tem empresas assinando cartas, financiadores tirando dinheiro, grandes fundos de investimentos tirando dinheiro de empresas.
Sônia perdeu muito dinheiro nessa brincadeira, né? Eu não sei quantificar, mas eu acho que o resultado mais negativo é que a gente volta a ser visto como uma região que é cilada. É cilada, Bino. Tipo assim, vou botar dinheiro lá ou vou botar numa outra que de repente não seja tão difícil? É isso, a gente acaba sendo visto agora, de novo, como uma região em que, putz, se eu colocar meu dinheiro ali é cilada, porque, né, posso estar fomentando desmatamento. Quando o que a gente precisa é que venha o dinheiro investindo naquelas ações que são sustentáveis. Parem de investir no desmatamento e invistam em coisas que, de fato, estão seguindo legislação ambiental. Olha, eu vou pedir uma pausa para vocês duas Vamos bonitas, tomar um só café? pra gente tomar um cafezinho. Peraí, Vamos lá. esse Olha, momento enquanto a gente espera o café, eu vou mostrar. é o momento quem cappuccino Frida. Quem Pera está lá, assistindo a olha. gente no YouTube pode ver que a gente tem. Gente, eu estou achando isso muito chique. Deixa eu A gente ajudar, tem tá? fichinha. Olha, a nossa produção é demais. Cafezinho E dela. temos Ai, canecas. Então, peraí. Meu Peraí que eu café tô sem fazendo- açúcar, gente. Ah, Sou é, da eu tô vibe fazendo uma café sem confusão açúcar. aqui. Peraí, Brenda. Super obrigada. Gente, que café lindo. Eu amei. Mano, elas são tão chiques, são metidas, né? As pequenas são metidas. Super obrigada, Joana. Demais. E tem aqui um brigadeirinho também. Aqui. Vamos Café, seguir. inclusive, é uma das culturas que pode ser afetada com aumento, com mudança de temperatura, né? Então, Sim, tem regiões que laranja podem, também, né? O plantio de... tem regiões que tem um estudo da Unicamp que ele mostra, ele faz um mapeamento daquelas culturas que tem mais risco climático. Então, pode ser que algumas regiões onde você cultiva café não consiga mais cultivar daqui a alguns anos, porque a temperatura já vai estar, de repente, mais quente, ou você começa a ter um padrão diferente de chuva, enfim. Então, tem culturas que são muito sensíveis, do tipo, vou plantar nessa época. Se der um dia com pico 1 grau mais alto de temperatura, acabou. Então, isso vai influenciar no preço que a gente paga. Então, tem produtos, por exemplo, feijão, ele já sofre um pouco, há alguns anos, essa questão climática, né? De quebra de safra, né? Aí a gente começa a pagar não sei quanto no feijão, né? Que é um alimento que está na base da alimentação do brasileiro, né? Eu falo do feijão porque é muito afetivo até pra gente, né? Ter ali o arroz com feijão. Então, muita coisa vai mexer, assim, não só por conta do que a gente do contexto agora, de guerra, de inflação, de economia, enfim, aos pedaços, mas o clima, ele também, as mudanças climáticas vão adicionar nesse angu aí, negócio... Café é né? super afetivo para mim. Eu amo demais também. café, pelo amor de Deus. Não mexam no café. Agora, voltando à história da boiada, né? Aquelas normas que dependiam a gente fala infra-legal, Infra né? legal. Uhum. Que dependiam do executivo, eles foram O que modificando. é infra-legal? É Eu aquilo sei. que não precisa de uma lei. Então, é um decreto, Tá. tá no poder Do executivo. Tá. ou uma O nome é esse. portaria, uma questão Tá. normativa, né? Então, o executivo controla, né? Então, E aí eles foram mudando, mudaram tentando. muita coisa, né? Várias pequenas coisinhas foram sendo mudadas. Teve, por exemplo, um que foi famoso ainda em 2019, que foi um decreto que extinguiu de uma vez só vários coletivos, vários colegiados, comitês que existiam. De uma canetada, extinguiu tudo, assim, que não era criado por lei. Então, comitês que eram comitês de discussão entre poder público e comunidades tradicionais, Participação etc. social, na Participação verdade. social Enfraqueceram a É participação afetada. social. Teve uma que mudou a composição do CONAMA, que é o Conselho, Conselho né? Nacional de Meio Ambiente, e criou uma regra bem ridícula de sorteio. O pessoal falava que era o bingo, né? Enfim, é complicado o que foi feito, assim, de reduzir realmente a representatividade da sociedade civil nesses coletivos. Isso foi feito, isso está sendo questionado, é um dos que está sendo questionados no STF. Não lembro agora se já foi revertido ou não, mas enfim, acho que vai ser julgado. Mas o fato é que o STF marcou agora, para final desse mês, no dia 30, eles vão julgar, parece que tem 7 dessas ações que tratam dessas pequenas boiadas aí, para serem julgadas, e vamos ver o resultado, né? E haja movimento social e haja tuitaço, porque parece que a Muita gente não mobilização. pode fechar o olho, Não pode. que é, Toda semana é um negócio novo. é uma né? loucura. E às vezes vem 2, 3 numa vez só. Então, E aí Arthur Lira chega à presidência da Câmara e o que muda com ele na presidência? o que muda é que o discurso dele é que ele vai pautar qualquer coisa, assim, ele, né, sem filtro, vou pautar. Então, por exemplo, a gente teve um projeto de licenciamento ambiental, que a gente chama de deslicenciamento ambiental, que ele enfraquece bastante as regras para
para você ter um mínimo de análise antes de determinar se um empreendimento vai ou não impactar o meio ambiente, o que ele precisa fazer para mitigar isso, né, para reduzir. Seria o relatório de impacto de meio ambiente, tipo RIMA, né? Então, um relatório que vai avaliar aquilo e dizer, não, isso aqui realmente tem um grande impacto, mas você pode fazer dessa forma, ou faça de outro jeito, ou não faça, depende da obra. Mas esse projeto de licenciamento, ele basicamente cria quase como um autolicenciamento para muitas atividades. Então, você não precisaria nem estar ali mostrando o eventual risco, já teria uma licença. Então, tem vários riscos. Esse projeto isso. passou... Assustador. Ele passou na Câmara em agosto do ano passado e está no Senado agora. A gente teve o que a gente chama do PL da grilagem de terras, que é um dos PLs que tentam mudar as regras que se chama de regularização fundiária, que basicamente é você titular, dar um título de terra para quem ocupa uma terra pública. Mas que a gente fala de grilagem, porque, na verdade, a lei já existe para fazer isso. Você já tem uma lei que permite que o governo federal dê um título de terra para quem ocupou a terra pública até 2011, né? Então, a gente já está falando de uma lei bastante permissiva. E agora eles estão querendo mudar para permitir que áreas que sejam ocupadas a qualquer tempo possam ser tituladas, com regras diferentes. Isso passou na Câmara também, está no Senado agora, onde tem um outro PL que vem do Senado, que não vou dizer que é pior, porque eu acho que os dois são muito ruins, mas que está lá, né? Então, a gente tem coisas que já foram para o Senado, mas, concretamente, o que a gente teve, já com esse ciclo completo, foi um projeto que meio que flexibiliza aos municípios decidirem qual vai ser o tamanho do que a gente chama de APPs urbanas, que são as áreas de preservação permanente nas áreas urbanas, ou seja, se você tem um curso de água, um rio que corta uma cidade, qual é o nível de vegetação que você tem que manter ali. Foi aprovada uma regra que meio que dá uma flexibilizada nisso. E é extremamente complicado porque a gente está, voltando à história das mudanças climáticas, vivendo um aumento dos eventos extremos, e a gente sabe que a vegetação segura muitas desses impactos, por exemplo, de grandes enchentes, né? E se você começa a flexibilizar e dizer, não precisa mais ter toda essa cobertura vegetal ao redor de um rio, isso vai afetar a capacidade dos municípios de também evitarem grandes enchentes quando tiver chuva de uma vez só, né? Então, tá tudo ao contrário, gente. Tá tudo no sentido contrário. A postura do Lira é botar para votar. E se botar, passa, Brendão? Passa. Passa, infelizmente, porque a gente tem... nessas votações, no máximo que você consegue ali é 100 e poucos votos contra. Na Câmara, que são 300 e poucos, né, deputados. Então, infelizmente, o que botar vai passar. E tem alguma coisa que a oposição possa fazer para obstruir, digamos? A pandemia, ela também mudou algumas regras do próprio processo legislativo, né? E a gente ainda está na pandemia, ainda está sobre essas regras. Então, por exemplo, antes, projetos geralmente têm que passar por várias comissões, né? Hoje, com as regras da pandemia que foram colocadas, pode votar direto em plenário. Você não precisa mais passar por comissão. É uma opção do presidente da Câmara ou do Senado tramitar algo por uma comissão. Então, você pode ter algo rapidamente indo para plenário. E aí você perde o debate público, você perde a oportunidade de tentar colocar ali uma emenda, né, para mudar um pouco esse texto ou de fazer algum tipo de obstrução. As próprias regras de votação, não sei os detalhes, mas parece que as próprias oportunidades de obstruir lá no momento foram reduzidas, assim. Então, tem também essa dificuldade da oposição. E aí acaba sendo a necessidade da gente ter um engajamento cada vez maior, né? A gente teve o ato agora pela terra, que foi semana foi retrasada. Gigante, né? Foi bem impressionante. Foi organizado, assim, puxado, capitaneado aí pelo Caetano Veloso, com vários artistas participando. O Observatório do Clima, que é uma rede da qual eu participo na coordenação colegiada, foi um dos que se engajou ali também, e foi maravilhoso. Foi um ato que acho que foi mais de 15 mil pessoas, né, dizendo não queremos esse tipo de projeto. Brenda, no entanto, a a urgência do projeto que a gente está chamando aí de projeto do garimpo, no momento, mesmo com o ato, foi aprovada. A urgência foi votada... Na mesma semana, né? No mesmo dia. Foi no mesmo dia. Enquanto estavam lá, eles votaram a urgência. Aí a gente pode pensar muitas coisas. Dizer, não adiantou nada. Ou não adiantou nada. Ou dizer, talvez o Arthur Lira criou um grupo de trabalho para discutir o texto. Pode ser que, se não fosse o ato, nem isso teria. Não sei. A gente pode aqui ficar pensando. Mas, assim, na Câmara, qualquer coisa que entrar passa.
E no Senado, eu não tenho uma ilusão que muitos têm de que o Senado vai melhorar o texto. Sinceramente, hoje em dia, para alguns textos ali... Hoje em dia a gente vê, inclusive, muitos desses políticos, né, no Congresso, que tem vídeos que são compartilhados nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que eles estão do lado, né, de determinados madeireiros ou de grileiros, né, garimpeiros também, que eles estão ali... Alguns têm a base eleitoral nesse. Exatamente. Né? O Pará tem um senador, que é o senador Zequinha Marinho, que é uma pessoa super dedicada para que absolutamente tudo isso seja aprovado. E, ao mesmo tempo, a gente continua lá, ranqueado como líder de desmatamento, né, da Amazônia Legal. Pará ainda ocupa esse primeiro lugar, esse fatídico primeiro lugar. A gente teve um decreto muito, muito recente também que deixa tudo um pouco mais vulnerável para a gente com relação ao valor dessas terras públicas. Eu queria que tu já até falasses um pouquinho sobre isso para a gente. Tá. Assim, de forma geral, a gente tem assim, uma bancada amazônica que ela é totalmente contrária ao que a gente precisaria se a gente for pensar em adaptação de mudanças climáticas, em redução de emissão de gases de efeito estufa, em conservação ambiental, né? Então, infelizmente, porque aí você vai ter quem é que dá dinheiro para a campanha hoje em dia, né? Quem é que apoia essas campanhas? Acaba sendo justamente aquele poder ali do ogronegócio, não é nem do agronegócio, é do ogronegócio que a gente chama. É o garimpo ilegal, hoje em dia cada vez mais forte, né? A grilagem de terras, é isso que está ali na base, eu diria de todos os governadores da Amazônia. Nenhum governador, nesta última eleição passada, foi eleito com uma agenda de sustentabilidade, que eu me lembre. No máximo ali você tinha um ou outro falando, né, proteção ambiental é importante, né, deu checklist, mas de dizer que veio com uma agenda já na campanha, né, pautada na sustentabilidade, eu vou acho que fazer não. meu comercial. Eu fiz especialização em ciência política lá em Brasília. E a minha monografia na especialização foi sobre o comportamento da bancada da Amazônia na Constituinte, na Assembleia Nacional Constituinte. E a minha hipótese, eu comprovei, né, que a bancada a bancada da Amazônia não se envolveu na Constituinte com a causa ambiental. Quem se envolveu foi muito bancada de São Paulo, por exemplo, que era um momento de Cubatão e tal. Tinha um deputado de São Paulo, que agora eu não vou lembrar o nome. Então a gente está mal representado há muitos anos. Fábio Feldman, Sim. perfeito. Ele foi quem encabeçou Sim. todo esse movimento ambientalista na Constituinte. Então, a bancada da Amazônia não se envolveu muito, né? Como a gente imaginava, a Amazônia legal, etc. E qual é a hipótese na ciência política? É que os políticos, eles querem voto. Sim. E para serem votados, eles prometem coisas que digam respeito a ganhos imediatos para o eleitor. A causa da sustentabilidade, lamentavelmente, ela não está entre essas, né? Racionalmente, os eleitores não pensam na hora do voto em um candidato que prometa, né, preservação ou uma pauta, defender uma pauta mais ambiental, né? Então, o que os candidatos prometem é mais dinheiro para construir uma rodovia, sei lá, água, coisas assim. A gente está num país tão pobre que são essas promessas que acabam levando, né? Então, realmente, a pauta ambiental ela fica de um interesse muito pautada reduzido no dia a dia das campanhas Total. eleitorais. Esse ano é um ano super decisivo para a gente. Tens um artigo publicado que fala da importância, como é decisivo quem vai ocupar a partir de 2023 o Congresso, né? Os governos estaduais, o Congresso, mas principalmente a presidência da República. É determinante para a gente. É uma questão de vida ou morte, é isso? Total. Assim, para mim, esse ano eu faço 40 anos, com certeza é o ano mais decisivo, acho que, do ambientalismo brasileiro na minha vida. É o nosso assim, né? ponto de não retorno. Por que eu falo isso? Se a gente pensar em todas essas datas que eu falei antes, até 2030 temos que cortar pela metade, etc. O Brasil tem as suas metas de redução de emissões, tarará. Quem assumir 2023 vai ficar até 26. Essa é a pessoa que vai realmente ter que colocar a gente numa rota de redução de emissões. Porque se a gente, né, não tiver isso e achar que, não, mas vai dar tempo em 2027, não dá. É agora. É agora que a gente precisa desse movimento, né? De pegar a rédea e dizer, não,
A gente estava indo para aquele lado, agora a gente vai voltar para cá e a gente vai ficar aqui, né? E tentando se manter aqui numa redução de emissões, numa outra lógica de desenvolvimento, numa outra lógica do que é o papel da Amazônia. E assim, eu concordo, enfim, com o que tu falaste, Rita, porque eu falo assim, eu fico até, depois fico assim, mas será que é isso mesmo? Mas eu acho que, honestamente, a minha convicção é mais fácil a gente eleger hoje, no Brasil de hoje, pessoas que definem a Amazônia fora da Amazônia. Eu acho. Achar que a gente vai ter uma bancada amazônica muito mais pró-sustentabilidade nessa eleição, eu não acredito. Eu acho que a gente vai ter talvez alguns a mais, né? Talvez em relação ao que foi na última eleição, mas achar que a gente vai ter uma grande virada, porque eu não vejo nenhum trabalho sendo feito em relação a isso. Eu nunca tinha pensado nisso e eu estou começando a sofrer desde então. Não, eu acho, gente, é muito mais fácil você pegar alguém que vá fazer campanha em São Paulo e no Rio, defendendo a floresta amazônica, essa pessoa ser eleita. Eu acho, infelizmente, tá? Não me cancelem. Agora eu vou fazer a advogada do diabo. É porque talvez essa pauta ambiental ela passe a ideia de que é para preservar a Amazônia intocável, né? Intocável, e nós que moramos aqui vamos nos ferrar, porque como a gente não pode mexer na Amazônia, eu vou ficar sem meu ar-condicionado. Será que tem gente que tem esse pensamento tão reduzidinho? Eu estou falando bem do basicão, né? Estou fazendo aqui a advogada do diabo. E eu vejo muito na internet, se está na internet é verdade, brincadeira, né? Mas assim, esses políticos que defendem isso, o discurso é muito esse, né? Essa preservação, essa relação preservacionista e tal, interessa para quem está fora, para os estrangeiros que já destruíram o país deles e agora querem vir para cá, né, preservar a Amazônia, e a gente não vai mexer em nada, não vamos ter, né, não vamos poder usufruir das nossas riquezas. Como, digamos assim, subverter esse discurso e tentar fazer as pessoas entenderem que se trata também da nossa sobrevivência? Então, a gente já tem muita área desmatada, assim. Eu acho que tem alguns estudos que mostram, não só na Amazônia, mas na escala do Brasil, que se a gente aproveitar realmente as áreas que já foram abertas e desmatadas, a gente não só consegue atender toda a nossa demanda de alimento, mas também a demanda de alimento para exportação e numa projeção de aumento dessa demanda. Então, a questão é que hoje, principalmente na Amazônia, o que a gente tem? A gente tem desses 20% desmatados na Amazônia brasileira, 90% ali ocupado por uma pecuária de baixíssima produtividade, muito solo pasto abandonado, áreas que foram desmatadas por uma suposta produção agropecuária, mas na verdade elas foram desmatadas porque a pessoa quer a terra. Põe lá 1 ou 2 boizinhos, né, para dizer que tem uma atividade produtiva, que é uma propriedade privada e que não é. Então, o que a gente está vivendo ainda é um período de expansão visando adquirir terras, muito mais do que expansão para produção. Porque se for para produzir, o que a gente tem que fazer é aumentar a produtividade das áreas já abertas. A gente tem menos de 1 boi por hectare. Essa é a produtividade na Amazônia. Então, se a gente pegar aqui Paragominas, que tem pecuaristas exemplares lá, Mauro Lúcio Costa, que inclusive é o nome que eu sugiro aqui para vocês trazerem. Oba, bacana. Uma pessoa do realmente agronegócio moderno, que entende conservação, reserva legal, restauração e produtividade. Ele tem lá na ponta do lápis para dizer para você o que ele consegue fazer, mais de 4 cabeças de boi de gado por hectare, tranquilamente, tendo lucro na fazenda dele. É investimento que você tem que fazer, é técnica. E aí a gente cai na PL do garimpo. E peraí, antes de falar de garimpo, que eu acho que é super importante, sobre ainda desmatamento, assim, o próprio Amazon tem no site, vocês fizeram uma pesquisa, na verdade, do IPS, né? Sim. Do Índice de Progressão Social. As cidades onde tem mais desmatamento são as cidades com IDH, com serviços públicos muito medíocres, né? A gente está falando de saúde, de educação, como isso está relacionado. E aí é muito assustador quando as pessoas, por exemplo, podem ter de verdade esse raciocínio, né, a gente vai perder tudo, a gente não vai ter acesso à nossa riqueza. Cara, a gente está muito pobre, essas cidades estão extremamente pobres. Onde já foi desmatado, ninguém ficou rico. Não, né? ninguém ficou... Quer dizer, não, alguns poucos, né? Então, assim, é o que a gente chama no Estudos do Amazon, na dinâmica do boom colapso na Amazônia. O que é o boom colapso? É uma economia que ela é baseada nessa extração dos recursos naturais, então ela gera aquele boom, né? Então vamos pensar na indústria madeireira. Chega a indústria madeireira no município, e aí é emprego para todo lado, porque você, né, vai ter que extrair a madeira e tal, é serraria, isso, não sei o quê, vai processar, bababá.
Aí, quando você começa a ter o aumento, aí depois da indústria madeireira, começa a desmatar para vir a pecuária, né? Que geralmente é uma sequência, né? Você começa a cortar. E aí, quando você começa a ver o aumento do desmatamento no município, vai chegar num ponto em que essa indústria vai embora, porque não tem mais o que ela fazer ali. Ela já pegou tudo que ela queria. E quando ela vai embora, o que acontece? Deixa o caos. É o colapso. Porque aí cai emprego, cai a renda e as pessoas estão piores do que antes, porque não tem mais a floresta. Então, elas também estão com a consequência ambiental daquilo que aconteceu. Então, a gente tem uma repetição histórica do boom colapso na Amazônia. Eu acho que o novo boom colapso é o garimpo, do ponto de vista de... Vamos ver aquelas imagens, né? Quem tem visto aí as matérias da Sônia Bride no Fantástico, é assustador aquilo que está acontecendo aqui, né? Na nossa ilharga, né? Aqui na nossa ilharga. Aquilo que está acontecendo é assustador. O nível de contaminação dos mundurucus, lá, dos povos indígenas, é assustador. Yanomami, território Yanomami, super ameaçado. Então, o que é isso, né? É isso que realmente é a solução para a Amazônia? A gente tem... E aí a gente pode ver vários dados, né? Saiu um estudo recente agora falando de urbanização na Amazônia. Esse eu achei bem interessante. Ele mostra, por exemplo, a Amazônia só tem 2 metrópoles, né, que é Manaus e Belém. E o resto, a maioria das cidades, é cidade de até 20 mil habitantes. São cidades muito pequenas, com uma estrutura extremamente precária. Então, em vez de pensar em avançar mais sobre a floresta, a gente tem que olhar para essas áreas que já foram abertas e melhorar essa infraestrutura urbana, gerar educação e serviço para essas áreas. Se a gente redireciona isso, aí você vai ter uma mudança de qualidade de vida na população. Agora, achar que o desenvolvimento é o continuar avançando para a floresta enquanto você tem essa área desmatada caótica, porque é isso, é o colapso, isso não é solução. É simplesmente você continuar reproduzindo um modelo que gera não só desmatamento, gera miséria e gera político que vai lá defender garimpo ilegal. É nesse... Né? A gente está presa nesse loop e aí a gente tem que sair disso de alguma forma. Né? Aí vamos falar do garimpo, né? Vamos falar de garimpo, importante. O que é problemático? Quer dizer, imagino quase tudo, né? Qual mais de mais problemático tem nesse PL? No PL então, tem o PL que é o 191, né, o projeto de lei 191, que foi apresentado pelo Executivo, ou seja, pelo atual governo federal. E ele, basicamente... A ideia é regulamentar mineração, hidrelétrica e outras explorações em territórios indígenas. A Constituição, ela garante que é usufruto exclusivo dos povos indígenas, né, o que está em seu território. Ela garante que os povos indígenas têm que ser ouvidos, né, para qualquer tipo de intervenção que seja feita. E o PL, ele vai meio que... finge que vai ouvir, mas não vai. Porque ele ouve, mas ele fala lá que, olha, eu vou ouvir, mas se não quiserem também não significa que eu não possa. Que loucura. É um pouco nessa linha. Fala então, aí que eu não vou te escutar de olha, vamos lá, eu vou ouvir vocês, mas olha, se eu não quiser, eu não faço, pode entendeu? Ser ou então, não, né, que eu levo em conta. E aí você tem essa... No fundo, é uma tentativa de legalizar o que a gente está vendo aí de invasão de terras indígenas para esse garimpo horroroso, né? Sem nenhum tipo de tratamento de dejeito, de gente dizendo que é a mesma coisa que a mineração industrial. Gente, não é, pelo amor de Deus. Não é, definitivamente não é. Enfim, e houve uma explosão. Nos últimos 10 anos, aumentou em quase 500% a área de garimpo ilegal em terras indígenas. 500%. Né? A gente tem aí o alvo dos territórios, 3 talvez principais, os Yanomamis em Roraima. Sim, muito fragilizados. E aqui no Pará, os Caiapós e os Mundurucus. Né? Então, e aí você tem tudo que vem com isso. Doença, enfim, prostituição... É a miséria, é o fato de que você agora, esses povos indígenas não podem mais usufruir daqueles recursos naturais, porque eles dependem daquilo, exatamente, da pesca, do rio, da caça, né? Da caça. Então, assim, é uma condição extremamente degradante. Assim, o MapBioma coloca que de 85 a 2020 a área minerada no Brasil cresceu 6 vezes, né? Que segundo a mais recente análise temporal do território brasileiro feito pelo MapBiomas. Isso também está lá no mapbiomas.org, falando sobre garimpo. Roraima é um exemplo muito assustador, porque os políticos dali, eles deixam isso muito claro, né? Abre aspas, eles dizem, aqui tudo gira em torno do garimpo. Fecha aspas. E eu acho que o Pará está indo... numa toada aí, né? Já temos o dia do garimpeiro. Garimpeiro, e eu até quero fazer uma reflexão aqui, né? Quando saiu a história do dia do garimpeiro, ano passado, o pessoal fala, o governador sancionou. Eu dizia, não foi só o governador que sancionou, mas quem é que aprovou isso? Vamos lá ver. Eu fui lá no site da Alepa, que finalmente, eu gostaria de parabenizar a Alepa, que finalmente divulga
os seus projetos de lei na internet, porque até 2019 não havia como qualquer cidadão saber o que estava acontecendo ali, agora sim divulga. Eu fui dar uma olhada, você tem as comissões aprovando por unanimidade e a partir de todo o espectro ideológico ali, tá? Então, é o puro suco da política amazônica, é isso, né? Então, mas é um dia do garimpo. Mas vai ver o parecer, eles estão falando lá que, mas o garimpo é totalmente fiscalizado, etc. Gente, pelo amor de Deus, não é isso, né? Vamos olhar os dados, vamos ver o que está acontecendo. Então, não estou querendo demonizar aquelas pessoas que estão tentando, né, alguma atividade para sua subsistência. A questão é que a atividade, da forma como ela está sendo feita, ela está degradando, ela está levando a prejuízos não só populações, né, que estão naquelas áreas, mas acaba impactando todos nós, né? Então você tem... E aí entra em assuntos que aí eu já nem entendo tanto, mas que começa a me assustar, que é a ligação com o narcotráfico. Que a gente começa a ver também várias matérias sendo colocadas em investigativas da conexão de garimpo, de grilagem, desmatamento, pecuária ilegal com o tráfico de drogas. Hoje em dia... E isso meio que chegando e, honestamente, nem sei por onde começar com isso. Gente, é um combo da criminalidade, né? Porque hoje tem matérias, tem material da agência pública que é muito bacana, que faz exatamente essa relação. Como hoje você está enviando, através do Porto de Barcarena, madeira para a Europa, e nessa madeira, né, obviamente, só em alguns casos, mas a Polícia Federal fez essa investigação e identificou isso de fato, você tem tráfico de cocaína. Eu digo assim, gente, é o combo da criminalidade. Né? A fazenda de pecuária que você está lavando dinheiro do narcotráfico é assustador, porque as coisas estão interligadas, né? Tá tudo interligado. E aí você fica, como é que a gente vai sair dessa cilada, né? Assim... Primeiro, a gente tem que parar de investir nisso, tem que parar de colocar subsídio nesse tipo de atividade, em grilagem, desmatamento, tem que redirecionar, não tem jeito. E você vai ter que criar alternativas. A gente tem uma população, por exemplo, jovem na Amazônia, que a população da Amazônia é relativamente jovem comparada ao restante do país, mas a gente tem dados aí de jovens de 18 a 24 anos, 57% sem emprego. 57%, é uma taxa muito acima do restante do país. São jovens que estão chegando numa idade, né, ali do início do mercado de trabalho, e que essa estatística inclui aquela história do desalento, que é aquela pessoa que nem quer mais procurar porque não tem expectativa. Os nem, né? Assim, então, se a gente não tiver políticas que de fato olhem para isso, a gente não vai sair dessa cilada, porque qual vai ser o emprego para esse jovem? Vai ser cortar madeira, se for uma cidade... O garimpo. Vai ser o garimpo, se for no interior e tal, vai ser isso, né? Entendeu? Eu contei pra ver numa live, minha vida pregressa, né? Que além de estudar em colégio de freira, eu sou de uma família de garimpeiros. Olha aí. E a minha família parte da minha família trabalhou durante um tempo no garimpo do Cuiú-Cuiú. Então, eu conheço bem essa realidade. E sei que quando chega a fiscalização... Há um sentimento, né, de raiva em relação a essa fiscalização, porque, poxa, nós estamos aqui lutando para sobreviver, etc. E, de fato, estão lutando para sobreviver. Sim. E, de fato, tem pessoas honestas ali. E, de fato, tem pessoas que estão lá por falta de opção. Então, acho que quando o governo... Acho que todas elas estão, com exceção do dono do garimpo. Quando o governo ele incentiva isso, ele empurra mais pessoas para essa realidade. Quando o ideal seria ele tentar resgatar quem está nessa realidade para uma outra, né? Uma realidade menos perigosa, do ponto de vista, inclusive, da saúde. Eu acho que a taxa de mortalidade, né? A longevidade das pessoas que trabalham em garimpo é muito baixa. Eu vejo muitos jovens mortos, malária, etc. Então, é uma realidade realmente muito difícil. E alguns políticos se aproveitam dessa realidade, vão lá e dizem, olha, pode deixar que eu vou defender vocês, viu? Pode deixar que eu vou lá. Aí eles fazem a base eleitoral deles nesse cenário, né, se aproveitando dessa... Eu tive a experiência de visitar um garimpo. Eu passei algum tempo trabalhando na assessoria de comunicação do Ministério Público do Trabalho, aqui da Oitava, Pará e Amapá, e eu participei de uma fiscalização no garimpo, Polícia Federal, MPT, MPF, em Jacundá. E eu fiquei muito assustada, assim, né? Você ouve falar, você vê fotos, mas quando você chega lá e você vê as condições que aquelas pessoas estão, né? Há um mês naquele lugar,
bebendo aquela água que é inacreditável. Sem acesso a um serviço de saúde. Nada. Pessoas, inclusive, na época, a Covid ainda estava com números muito alarmantes no Brasil, e pessoas adoeceram e continuaram no garimpo. Porque não tem alternativa. Não assim, tem alternativa, e é não isso, sai eu de lá de concordo dentro. contigo. Muitas vezes é o que dá para fazer, é a opção que dá e que, de repente, vai me trazer ganho no curto prazo. Então, se a gente não conseguir criar alternativa para isso, é difícil, né? Teve um documentário, foi do ano passado, ou 2020, que foi um documentário da BBC, que eles foram, era a história da venda de terras públicas no Facebook. Não sei se vocês chegaram a ver esse documentário. Sim. Para quem não viu, eu não vi o documentário, mas eu lembro dessa notícia. Tem uma cena lá que para mim é muito impactante. Assim, o repórter chega numa área que estava sendo desmatada, assim, recém-desmatada, e tem um rapaz lá, ele botou a camisa assim no rosto, assim, para não ser identificado, aí chegou com ele e começou a conversar com ele. E aí a reportagem identifica ele como, ele é um jovem cortador de árvores gigantes. É isso que ele é um cortador de árvores gigantes, literalmente. Ele estava lá com uma motosserra, uma árvore enorme, e aí o repórter começa a conversar e fala, o que você faz? Há quanto tempo você faz isso? Ele fala, eu faço isso desde criança, foi o que eu aprendi a fazer. Eu só sei fazer isso. Né? E quantas árvores você já cortou? Eu acho que eu cortei mais de 1000. Mas o que você quer fazer da vida? Eu quero cuidar da minha família. Eu quero que a minha família tenha dignidade e tal. Né? Aí ele fala, mas você acha que você vai fazer isso por muito tempo? Ele fala, eu acho, porque a Amazônia é muito grande. Tem muita árvore gigante para cortar. Aquele rapaz tinha 21 anos. Sabe? Aquilo ele fica assim, gente, como é que é isso, né? Como é que a gente precisa criar uma alternativa para ele? E para o filho dele. Exato, porque senão o filho dele vai aprender com ele. E aí você vai prorrogar. Então, a gente realmente tem que entender. Acho que tem que ter um basta para dizer, olha, não dá para a gente continuar colocando essas pessoas em atividades que não têm o mínimo de dignidade, porque é só assim que elas estão conseguindo gerar renda. A gente tem que ter alternativas, a gente tem que investir uma outra lógica. Pega esse dinheiro de subsídio bilionário que está indo para, enfim, para grilagem, para garimpo, etc., vamos colocar para aquecer um outro tipo de economia. Política pública para restauração real, florestal, né? para agrofloresta, para indústria. Se a gente for ver, enfim, Brenda, esse discurso amigável. é tão forte, né? Que agora lá na região do Tapajós e do Xingu também está tendo uma série de protestos, né? Contra a fiscalização, garimpeiros, as famílias vão, porque há uma ideia de que a única solução para essas famílias é essa, e que ao chegar a fiscalização ela está tirando a única fonte de renda possível para essas pessoas. E muitas vezes são famílias que investiram tudo que tinham naquilo, porque ouviram lá do presidente dizendo que ia regulamentar, então como é que agora estão chegando, estão queimando? Eu também ficaria, né, invocada, eu entendo a posição deles. Mas essa é a questão, a gente não pode mais ficar nesse ciclo de ficar estimulando que essas pessoas investam tudo que tem numa atividade degradante. Né? Tem que ser uma outra lógica. E essa lógica ainda não existe, né? Vamos combinar. Ela não existe e a gente não tem lideranças que consigam falar sobre essa nova lógica ainda. Eu acho que esse é um problema gravíssimo que a gente tem. A gente não consegue nem visualizar o que é essa alternativa, né? Porque quando a gente pensa, se a gente for pensar e ver aquelas propagandas que tinham da ditadura militar, da Amazônia, né, que tinha, né, ocupar para não entregar. Mas as fotos, como vamos vencer o verde, né, aquela coisa assim, né, a Amazônia para ser derrubada. Então aquilo ainda está muito forte na cabeça de uma geração inteira, que está aí, que está no poder, etc. Qual é a nossa alternativa do ponto de vista narrativo? Qual é essa visão, né? A gente precisa começar a colocar também do ponto de vista narrativo, cultural, que existe uma outra visão para começar a abrir uma conversa, porque senão nem isso a gente consegue fazer, né? E aí agora eu queria que tu fizesse, posso falar? Claro, uma ponte entre essa questão do aquecimento global e toda essa problemática que a gente viu da Amazônia. Como é que esses dois temas se relacionam? Como é que eles se encontram? A gente ainda tem conversa aqui, viu? A gente já tem 1 hora conversando, mas a gente ainda vai aqui, porque eu queria muito falar sobre regulação fundiária, porque eu acho que isso aí também é um legado super triste, porque a gente Só para a gente né? fechar, então, aqui do aquecimento global, essa relação Amazônia, aquecimento global. Então, a Amazônia, ela tem um papel muito importante, eu mencionei, mas antes, né, a história dos rios voadores, né, ela tem um papel importante na regulação do clima local,
do clima regional e até, em certa medida, global, né? Então, pela absorção de carbono que ela faz e por estocar esse carbono. Então, se você começa a ter a floresta mais desmatada, você vai ter esse carbono sendo liberado na atmosfera, você vai agravar o problema que a gente está tendo no aquecimento global, né? Então, as florestas, em geral, aí correspondem, varia um pouco, mas correspondem talvez 12% das emissões totais de gases de efeito estufa. O grande problema são os combustíveis fósseis, mas a gente também não pode ignorar que tem um papel das florestas. E elas têm um papel não só de evitar as emissões, mas também de adaptação. Porque aonde você tiver floresta, como eu mencionei, você vai ter um freio ali para determinados extremos, né? Então, se você tem cidades que detonaram seus mangues e ocuparam toda a orla, são cidades que vão ter muito mais problemas de consequências de eventos extremos com o aumento e também com o aumento do nível do mar, etc., porque elas perderam aquela barreira natural que elas teriam, né, digamos assim, para evitar esse aumento do nível do mar e também de enchentes que possam acontecer com chuvas extremas, né? Então, as florestas, ela tem esse papel, né, do ponto de vista climático. Então, a gente precisa, não só a Amazônia, mas florestas do Congo, na Indonésia, que são as grandes florestas tropicais, mas a Amazônia, obviamente, é a maior delas. A gente precisa mantê-las, a gente precisa conservá-las e a gente precisa restaurá-las. A gente já chegou num ponto que também a gente vai precisar restaurar algumas áreas que já estão ali sofrendo essa história do ponto de não retorno, ali com sinais de que estão tendo dificuldade de se recuperar. Então, a gente também precisa dar uma manutenção aí e restaurar essas áreas que estão degradadas. É verdade que a floresta é úmida e por isso não pega fogo. O teu sobrenome não é Soares, é isso? O teu sobrenome é outro? Não, mas acho que é um ponto importante para falar. A floresta amazônica, ela só pega fogo se alguém botar fogo. Ela não é uma vegetação, como existem vegetações, né, enfim, florestas temperadas e tal, que de fato o fogo faz parte do seu ciclo de vida. Ela, para você ter o fogo, teve um fator humano. Você tem ali condições, e óbvio, uma floresta que já foi degradada, que já pegou fogo uma vez, ela vai estar mais suscetível. Mas precisa ter o fator humano. E o que a gente está vendo é muito fator humano aí, né? Até demais. Brenda, vamos falar um pouquinho de grilagem, né? Dessa parte fundiária, que eu acho que também é muito importante. Tudo aqui está sendo super importante, está sendo bem bacana falar sobre isso, assim. Tem uma hora que dá um pouquinho de angústia, mas, né, é necessário. Mas assim, existe um ciclo da grilagem, né? Você ocupa aquela terra pública, você desmata para poder indicar algum tipo de produtividade ali. Depois você pede a tutela, não sei se o termo correto é exatamente tutela, você pede a documentação, o título da terra, e depois você faz pressão para mudar a lei, que é o que a gente está vivendo aí com esse PL, né? Então, assim, isso não é de agora. Agravado no governo Bolsonaro, vamos deixar isso claro. Não, mas não é de agora. A Amazônia, eu acho que desde lá dos primórdios, quando os militares falaram, vai lá e ocupa, isso tá dito. Todas as vezes que alguém fala sobre grilagem, a coisa de pegar o documento, colocar na gavetinha, né? Com os grilos, para poder dizer que aquele documento é antigo, que você é dono daquela terra há muitos anos, ou seja, sempre ligada de alguma forma a uma ilegalidade. Por que agora tudo está tão mais complicado? E assim, falando do Pará, estamos em Belém, falando do Pará, a gente é tão ameaçado também com a grilagem. Então, a grilagem, que é um termo que a gente usa para roubo de terra pública, digamos assim, né? Ela, na verdade, é um fenômeno talvez tão antigo quanto o Brasil, né? Se a gente for pensar até fora da Amazônia, né? Boa parte ali da Mata Atlântica ela foi colonizada com essa base também, de ocupação, desmatamento, pedindo depois um reconhecimento, pressão para afrouxar a lei. Então, a gente está, de novo, é o mesmo ciclo que a gente está preso e está se prorrogando, né? E aí a gente tem na Amazônia também esse histórico, né, que tem uma parte voltada à falsificação de título, né, que acontecia muito ali década de 80, 90. E tal. Exato, que é de onde vem o termo grilagem, né, que você botava o documento na gaveta, põe um grilo e aí o documento vai ficando amarelinho e tal, e diz que é um documento antigo para dizer que tem direito. Mas hoje em dia a grilagem tem uma versão mais tecnológica também, né? E o conceito que eu gosto de usar de grilagem vem do livro do professor da UFPA, Gerolamo Treccani, que é a grilagem é todo ato que a pessoa praticar visando obter a posse da propriedade da terra por meio de um ato ilícito. Então, se eu pratico um crime visando me apropriar de uma terra, eu estou praticando grilagem. Pode ser a falsificação de um documento para dizer que ele é antigo? Pode. Pode ser falsificação de um cadastro público para dizer que aquela terra é minha e ela não é? Também é grilagem.
na minha concepção. Pode ser o desmatamento de floresta pública, que é um crime previsto em lei, isso é grilagem também. Na minha concepção, é um conceito mais amplo, né? Porque, no fundo, o que eu quero é obter aquela terra para mim. E aí a gente tem o que eu chamo da legalização da grilagem, que é quando a lei proíbe que aquela área seja privatizada, mas eu vou lá e mudo a lei. A gente teve isso em 2017 no Congresso Nacional, no governo Temer, né? A gente teve uma lei que foi alterada e permitiu que pessoas que tinham ocupado terra pública depois de 2004 e até 2011 pudessem agora ser reconhecidos como donos dessas terras. A gente teve isso nos estados, Roraima mudou também uma lei que, né, afrouxou. A gente tem isso aqui no Pará, a gente teve uma lei aprovada em 2019, bastante polêmica, né, que deixa algumas brechas que eu diria que podem permitir que áreas que ainda continuam sendo ocupadas sejam legalizadas. Então, a gente tem meio que quase como um modus operandi de que não, ocupa lei que em algum polêmica, momento... mas que ninguém se ouviu falar quase, né? Olha, deu o que falar um pouco, viu? Nos Rolou... meios acadêmicos, porque assim, acho que para a população... Não, em 2019, teve uma reportagem grande da Folha, que foi quando finalmente eu acho que o governo entendeu que tinha um problema naquela lei, mas sancionou de qualquer forma, né? Então, acho que... E aí, depois a gente acabou não tendo, talvez, aquelas instituições que teriam a legitimidade jurídica para ingressar com alguma ação, digamos, de direito de constitucionalidade, não fizeram, que seriam a OAB, partidos políticos, Ministério Público, não fizeram, né? Dá tempo, viu, gente? A gente tem um quadro, mentira, porque a gente está criando agora esse quadro. Antes eu vou fazer minha pergunta da advogada do diabo. Eu tô aqui hoje, né? Entendi, vai lá. Em nome do agronegócio. O argumento para essas leis que regularizam é o seguinte: nós temos a reserva legal na Amazônia, né? Então, as propriedades precisam manter um percentual intacto, sem desmatar, e elas podem utilizar 20% para as atividades econômicas. Quando você regulariza, você tem um titular daquela terra de quem você pode cobrar. Esse argumento vale? 69% dos desmatamentos na Amazônia tem nome e CPF. Se a gente considerar os cadastros que o governo já tem, cadastro ambiental rural, por exemplo, e você fizer lá a sobreposição, quase 70% o governo já poderia estar emitindo uma multa ambiental. Ou seja, não precisa... não precisa afrouxar aí as regras para... Não, porque assim, não existe nada no direito ambiental que diga que eu só posso punir por um crime ambiental quem for dono de uma área. A gente tem um crime de desmatar floresta pública, isso é crime. Quem é o dono da floresta pública? É o governo, todos nós. Então, eu posso punir alguém que desmatou a floresta. Que são hoje os mais vulneráveis. Então, né? Se eu tenho uma ocupação numa terra pública e a pessoa desmatou, e eu sei o nome e CPF, porque essa pessoa, inclusive, declarou para mim que está naquela área, eu, como poder público, tenho que ir lá e multar essa pessoa. Então, assim, é uma falácia dizer que a gente precisa titular para regularizar. Se você titula, você está premiando essa pessoa. Então, veja, eu não estou falando, ela é contra a regulação fundiária. Não sou contra. Tenho vários estudos que mostram, inclusive, como é que a gente melhora a performance dos órgãos para a regulação fundiária. E eu acho que eles têm que ser mais eficientes, porque, sim, temos um passivo de pessoas que estão há décadas esperando seu título. Mas a lei já permite que eles sejam titulados. Não é uma questão de leis. É uma questão de como é que eu faço para os órgãos serem mais eficientes. Quais são os arranjos que eu faço para que esses órgãos saiam da idade da pedra e finalmente sejam tecnológicos e consigam dar essa resposta. Mas a mudança da lei, da forma como está sendo feita, ela simplesmente vai beneficiar quem ocupou terra pública ilegalmente depois do que a lei tinha vetado. E é isso, a gente vai ficar... E aí a gente chega no jeitinho brasileiro, que é quem tem um amigo lá no órgão ambiental, consegue, quem não tem... Aí eu acho que tem toda uma discussão a ser feita sobre melhoria de gestão em órgãos fundiários, de transparência. É extremamente difícil a gente saber o que está acontecendo no órgão fundiário. A gente tem um estudo que mostra que, em média, só 22% das informações que os órgãos fundiários na Amazônia deveriam divulgar são, de fato, divulgadas de forma satisfatória. Né? A gente está tendo um problema agora, porque a gente está renovando essa pesquisa, de órgão que está dizendo que não pode dar informação porque fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, gente, que isso? É uma política pública. Eu, cidadã, quero saber o que o órgão está fazendo com uma terra pública. Por que uma terra pública é tão desvalorizada? Inclusive pelo próprio governo, né? Quando ele precifica essa terra. Na verdade, faz tudo parte do pacote, né, de que a gente tem essa elite político-econômica historicamente se apropriando das terras públicas. E isso faz parte do pacote. Quem é que vai querer pagar caro por ela?
E aqui eu não estou falando do agricultor familiar. Pequenos imóveis são doados, né? A gente não está falando de, né, cobrar terra de agricultor familiar. A gente está falando de médios e grandes imóveis. Então, e de pessoas que, em algumas regras, inclusive, podem ter vários outros imóveis. Então, não é o cara que não tem nenhum imóvel. Né? Então, você está falando, de fato, de dar não um é benefício. A população tradicional, Não né? é a população tradicional. Gente, a gente está falando de pessoas que estão sistematicamente ocupando terra pública, não precisam residir no imóvel, não precisam ter moradia fixa ali e vão pagar... A gente fez um estudo recente agora da nova regra estadual, vão pagar, em média, 1,2% do que aquela área vale no mercado. Ou seja, vamos colocar assim, eu sou péssima em matemática, mas digamos que aquele lote ia valer, no mercado vale R$10. Mas o governo me diz que se eu pagar R$1,02, eu posso ter aquele lote. É mais ou menos isso? Acho que vai ser 1 centavo, né? Um centavo? É porque 10 de... Não, você falou R$100? 10 reais. Ah, R$10. Tá. Então, se for R$100, R$10 é 10%. 10%. A gente tá falando de 1%. Ah, 1%. 1%, gente. 1%. Então, de R$100. Sou péssima mesmo, exato. viu? Ou então, seja, grilar terra é um excelente negócio. Não tem nada que renda mais do que isso, gente. Por que vocês acham que tem fundo de investimento estrangeiro investindo em terra no Brasil, entendeu? Tem reportagens mostrando aí o quanto se multiplica o valor da terra. Que está na Bolsa de anos. Valores, né? Empresa então, assim, Desculpa, não dá para defender isso. Uma coisa é você defender, vamos fazer justiça social, vamos fazer reforma agrária, vamos titular quem está há décadas ali esperando, isso é justiça social, concordo, desde que não haja conflito naquela área, e tem que ser feito, tem que agilizar, e vamos, né, agilizar esses órgãos fundiários. Agora, sobre a desculpa de querer resolver isso, eu começar a abrir de novo a possibilidade de quem continua ocupando ser regularizado, isso não é justificativa. Isso é, de fato, você estar legalizando grilagem. Tá? Realmente, para mim, indefensável isso. Brenda, tem um quadro que a gente acabou de criar, acabou de sair da cabeça que chama Agulhadas. Armarinho, né? Agulhadas. Eu queria saber, assim, quem... pode ser do governo... mas eu acho que tu vais escolher alguém do governo, não sei, um passarinho aqui está me contando, mas eu imagino assim, quem merece, e não tem nada a ver com voodoo, mas quem merece umas agulhadas, hein? Quando a gente está falando sobre meio ambiente, todas essas questões que a gente está colocando aqui, desmatamento, racismo ambiental, garimpo ilegal, quem merece umas agulhadas? Para acordar, né? Acorda mesmo. Olha, para sangrar mesmo. Vou dar uma agulhada em todos os governadores da Amazônia. Porque acho que a gente teve ali, em 2019, quando teve a história do Dia do Fogo, né, que começou a aumentar mais rapidamente o desmatamento, houve ali um movimento político que é importante, eu vou reconhecer isso, é super importante a gente ter as lideranças dos governos estaduais se colocando num discurso contrário ao governo federal, né, e eu acho que aqui no Pará, inclusive, teve investimento em fiscalização, etc., mas quando a gente vai ver, por exemplo, os planos que eles estão lançando, tem um consórcio de governadores que foram criados, né? Quando a gente se debruça nos planos, ainda precisa ir bem mais fundo, viu? Então, todo esse tema, por exemplo, de grilagem não está lá. Eles falam, vamos fazer a regulação fundiária. Tá, mas o que significa isso? Significa continuar titulando quem continua invadindo? Ou significa eu finalmente tomar o controle das terras públicas e dizer, não, floresta pública eu não vou titular, floresta pública é para conservação, e aqui vamos olhar para quem já está há mais tempo e eu vou emitir o título de terra. Então, eu acho que a gente tem um discurso importante deles, mas quando a gente começa a olhar no miúdo, não é tão muito assim que a gente vê, tem essa leitura, não. Então, está precisando foi ali meio ser para mais... inglês ver, literalmente. Não, eu até acho que teve coisas importantes, assim, né? Então, por exemplo, a gente teve aqui no estado, a SEMAS, que é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fez operações, né, contra alguns garimpos, fez operações, né, para combate ao desmatamento, emite multas, mas o desmatamento ainda continua aumentando, e mesmo quando a gente olha para as áreas estaduais, por mais que, segundo o governo, as áreas estaduais, o desmatamento reduziu em relação às federais, mas a gente tem uma das regiões mais desmatadas no Pará, que é uma área estadual, que o desmatamento está crescendo, que é aquela região ali de São Félix do Xingu, que é onde o governo está, atuando diretamente para a regulação fundiária e ambiental. Então, alguma coisa ali não está casando. Só para os nossos ouvintes e internautas entenderem rapidinho,
Essa região da Amazônia, ela é dividida, tem parte que é terra da União, que é uma grande parte, Isso. e tem parte que é área do Estado. Florestas estaduais. Como é que é essa divisão aí? Inclusive, os governadores falam que eles podem fazer muito pouco, porque boa parte das terras são da União. Eu vou dar minha outra agulhada, porque isso não é bem verdade. Viu? Oba. Então, por quê? Hoje em dia, todos os órgãos estaduais do meio ambiente, eles são os responsáveis por gerir o que a gente chama de cadastro ambiental rural, que é um cadastro que todos os imóveis rurais têm que mandar seu mapinha, indicar nome, CPF, o mapinha e como é que eu estou usando essa área. Eles têm essa informação, e é daí que vem aquela história dos 69% dos desmatamentos terem nome CPF, porque eles têm essa informação no cadastro ambiental rural. E quem é responsável por verificar o cadastro ambiental rural é o órgão estadual, não interessa se está em área federal ou não. Então, a lei federal já delegou para os órgãos estaduais isso. Então, eles estão com a caneta na mão. Na verdade. Eles estão com a caneta na mão para cancelar a cara irregular. Alguns têm feito isso, mas ainda em proporção pequena. Eles estão com a caneta na mão para mandar multa para quem estiver desmatando em área que está sendo desmatada ilegalmente, porque está no cadastro que eles têm a responsabilidade de gerir. Então, eles podem fazer muito se eles começarem a cancelar esses cadastros que são, por exemplo, em florestas públicas, que não deveriam estar lá. Então, tem várias coisas que eles podem estar fazendo, só que não está lá no plano que eles divulgaram como plano verde dos governadores, etc. Então, tem coisas interessantes ali, mas que eu acho que estão fugindo do principal, realmente, que deveria ser algo deles. Só rapidinho, explica então essa questão das terras públicas. Tem uma parte da União... Sim. Então, a gente tem parte do território da Amazônia, por conta ali da herança da ditadura militar, é federal, principalmente das áreas que estão ali ao redor das rodovias planejadas e já construídas. Mas a gente também tem as áreas estaduais. Quando a gente olha para as áreas que a gente chama de ainda não destinadas, ou seja, áreas públicas, em que o governo ainda não decidiu o que vai fazer com essas áreas, e que são as áreas que estão sendo mais desmatadas atualmente por conta dessa onda da grilagem, parte dessas áreas, a maioria pertence aos estados. Por mais que, por exemplo, no caso do Pará, tem mais área federal do que estadual. Mas quando a gente faz um recorte só das áreas que não ainda estão destinadas e que precisam ser resolvidas rapidamente, para a Amazônia inteira, você vai ter os estados tendo a maioria dessas áreas. Eles vão ser os responsáveis por dizer o que vai ser feito. Tipo, 60% estado, 40% federal. Mas, sim, o governo federal ainda tem um papel importante na destinação do território. E não só isso, fiscalização, etc. Historicamente, é quem tinha mais essa rédea da fiscalização. Mas essa desculpa de, mas a maioria na área federal não posso fazer nada, me desculpa, eu não compro. Brenda, tem uma pergunta do Fernando Nunes, ele mandou para a gente pelo Twitter. Eu comi mosca aqui, eu deveria ter feito isso quando a gente estava falando de garimpo, mas eu acho que ela super cabe ainda. Se o Amazon tem acesso às imagens de satélites em níveis muito detalhados da Amazônia, se vocês têm a localização detalhada, onde ocorrem, por exemplo, os garimpos, e se não, se é possível. Eu sei que vocês têm coisas lá. Tem uma coalizão, que até a Adelaide mencionou, que é o MAP Biomas, que é uma grande rede da qual o Amazon faz parte, e que são organizações e tem universidades, e basicamente o MAP Biomas faz um mapeamento de várias coisas do solo brasileiro, e olhando tendências dos últimos 30 anos. E o MAP Biomas fez um levantamento específico sobre garimpo, então apontando quais são as áreas que estão mais desmatadas, né? Tem esse zoom para olhar para alerta de desmatamento ligado a garimpo. É daí que a gente sabe que houve um aumento de 500% de garimpo em terras indígenas nos últimos 10 anos, vem do MAP Biomas. Então, eu sugiro que ele olhe lá o mapbiomas.org, eu acho. .org, e tem várias informações lá especificamente sobre garimpo. No Amazon, a gente não trabalha diretamente com garimpo hoje em dia. No passado, acho que tem estudos lá na origem, há 30 anos atrás, que sim, mas hoje em dia não tão focado no tema garimpo, mas o MAP Biomas vai ter essas informações. Bacana. Brenda, vamos costurar aqui boas ideias, né? Vamos pensar, tem uma hora assim, já me deu aqui uma alergia, já me cocei, já sofri um bocado aqui, porque não é um horizonte fácil, não é um horizonte simples, é um horizonte que tem muita fumaça de queimada, é um horizonte que parece que tem pouco verde, mas vamos costurar aqui boas ideias, assim. O que a gente tem de boas práticas, né, que de fora do Brasil que seja, ou nessa Amazônia que não é só a Amazônia brasileira, que a gente pudesse trazer para cá, tanto capitaneado pela sociedade civil, como pelos governos que a gente viu que ainda estão muito, né, passivos. Uhum.
Olha, a gente tem, por exemplo, na área do agronegócio, a gente tem boas práticas. Você tem aqui o Mauro Lúcio Costa, que é uma grande referência aqui no Pará para uma pecuária sustentável, né, que de fato mantém ali a área de floresta que é necessária naquela área e faz um aumento de produtividade. Então, a gente precisa investir nessa direção, de aumentar a produtividade e de restaurar as áreas que foram degradadas nesses territórios. Porque até mesmo para você aumentar a produtividade, você vai ter que restaurar o pasto, né? Tem toda uma técnica que tem que ser feita para que você possa ter esse aumento de produtividade acontecendo. Então, isso já foi identificado por vários estudos, tem mapeamento de custo, etc. e tal. Mas a gente, de novo, precisa parar de investir subsídio em desmatamento e investir nisso. Melhorar a assistência técnica, realmente fazer uma assistência técnica que chegue no pequeno produtor também, não só no pequeno, mas no grande, enfim. Então, a gente tem que olhar para esse rumo aqui, quando a gente fala, principalmente nessa parte de pecuária na Amazônia. Eu acho que tem uma outra interface do empreendedorismo mais sustentável, que é algo que a gente precisa cada vez mais estar fomentando, porque talvez não seja tão natural, assim, dado que a gente tem décadas investindo em destruição aqui na região. Então, a gente tem instituições como o Centro de Empreendedorismo da Amazônia, aqui em Belém. A gente tem instituições, tem uma aceleradora de negócios sustentáveis, se não me engano, chama AMAS, que está sediada, acho que em Manaus, e que tem investido nisso, né, de identificar ideias de negócios, ou que já estão, né, em fase operacional, que são amigos da floresta, para investir nisso. E aí vai desde o pequeno produtor até, enfim, grandes. Então, desde uma fábrica de chocolate, mas também pode ser uma coisa de turismo comunitário. Então, tem várias escalas. E isso precisa ser fomentado. A gente precisa ter mais dinheiro chegando e capacitando também nessa coisa do empreendedorismo, que a gente sabe que não é fácil, né? Enfim, não é fácil nem para o departamento, muito menos para a pessoa que quer fazer o certo, né? Eu acho que isso é super importante. Acho que são duas coisas que eu destacaria, assim, de antemão aqui, pensando. Eu sei que tu não consomes mais carne vermelha, né? Eu não como carne de boi. Carne de boi. Carne de boi. Tu achas, às vezes tem algumas pessoas que são muito incrédulas, assim, elas, na verdade, elas não acreditam que que com a nossa pequena ação a gente pode contribuir. Então, eu tô no meio termo aí. Eu acho o seguinte, por que eu deixei de fazer a minha justificativa aqui, tá? Por que eu deixei de consumir carne de boi? Porque à medida que eu fui vendo lá, a gente fazendo os estudos no Amazon, no início eu falava assim, não, eu vou consumir carne de boi de supermercado, olha a neura, né? Supermercado que tinha assinado o termo de ajustamento de conduta para não consumir gado de área desmatada. Aí eu chegava no supermercado e dizia assim, qual é o frigorífico que vem esses aí? Eu falava, cadê fulano? o QR Code, aí eu né? pegava, olhava, não, esse frigorífico não assinou. Aí eu ia para outro, aí ficava igual uma louca, né? Aí a gente publicou um novo estudo que mostrava que mesmo nos frigoríficos que tinham assinado o TAC, é virtualmente impossível. O risco é muito grande deles estarem consumindo carne associada ao desmatamento por conta da cadeia, da forma como é feito, tem um produtor indireto, etc., toda uma história. Aí eu falei, olha, sinceramente, para ser coerente comigo mesmo, então eu vou parar. Foi uma decisão minha, parei de consumir carne de boi, porque eu tenho, assim, convicção de que a gente não consegue encontrar carne de boi vendendo aqui em Belém que não tenha conexão com o desmatamento. Acho que a pergunta da Adelaide é um pouco uma coisa que está circulando no Twitter, né? Até onde, por exemplo, eu reduzir o meu banho quente ajuda a preservar o planeta quando tem aí essa galera do agronegócio destruindo a doidada, entendeu? Olha, vamos lá. As ações individuais, elas são super importantes. Eu acho que até para você ganhar mais consciência. A questão é, com o tempo que a gente tem, se a gente for pensar naquela coisa de 2030, reduzir pela metade de emissões, etc., não dá tempo de todo mundo ganhar consciência para a gente achar que vai. Então, a gente precisa de soluções de escala. E eu, particularmente, entendo que só vem de governos e de grandes empresas, muitas vezes pressionados por governos. Então, por isso que eu sempre falo, tem que votar de uma forma mais consciente. Essa é a nossa chance esse ano. Essa é a melhor ação sustentável. Você pode até continuar comendo sua carne, se você não quiser, mas vote consciente. Não vote em políticos que incentivam o desmatamento, porque isso, de fato, está levando a gente para uma rota bastante destrutiva. Eu acho que essa é a grande atitude sustentável que esse ano
a gente pode ter. E ser coerente também, né? Como você falou. Se acha que não tá legal, não coaduna com aquilo que você defende, com o que você pensa, não faça, né? Exato, mas é isso. Vote Meninas, consciente. foi lindo, foi lindo. Brenda, Nasceu, hein? a gente foi muito feliz quando a gente te escolheu. Preciso te dizer isso. Rendeu. Super rendeu. Menina. Muito obrigada por tudo isso, Brenda. Obrigada, gente, de verdade, honrada. a gente já sabe que a gente vai ter que te chamar de novo. Tomara que a gente aqui, tenha foi muito vitalidade para que a gente possa ter várias conversas sobre isso. A gente quer falar, assim, com várias figuras que são super interessantes aqui, pensando, né, e fazendo todas essas provocações quando a gente está falando de Amazônia, está falando aqui da Amazônia Legal. Muito obrigada por esse Obrigada, bate-papo. Eu quero muito que as palavras da Brenda cheguem para todo mundo da Amazônia e para fora da Amazônia, para que as pessoas entendam como essa região é complexa, é importante. Exatamente. E que nos ajude aí. A gente está pedindo socorro, né? É isso, e vida longa ao armarinho. Opa! Inclusive, essa canequinha é sua. Opa! Olha Tchim, só, tchim, tá vamos vendo? brindar? Vamos brindar. Tá brindando com Tchim, água, hein? tchim. Tá vendo? Olha, agradecer, super obrigada pela sua audiência, pela sua visualização. Como diz o sobrinho da Rita, assine o canal, acione aí o sininho, compartilhe, Beijo, tá bom? João. A gente já tá começando Deu as aqui. dicas. Compartilha, né? A entrevista de Duas Cacheadas e da Brenda aqui, né? Muito obrigada. A Armarinha agradece a preferência. E até semana que vem, né? Até semana que vem. Beijo, bacana. Vamos comer o brigadeiro? Vamos.